Agora é oficial, Barrios não é mais jogador do Palmeiras, o argentino fechou mesmo com o tricolor gaúcho. No Palmeiras desde 2015, o jogador foi liberado para acertar com o time gaúcho. Barrios aceitou diminuir o salário para jogar no atual campeão da Copa do Brasil. Houve acordo com o clube paulista e nenhuma das partes precisou pagar multa rescisória. Aos 32 anos, o argentino que chegou ao Brasil com status de craque ainda não rendeu o esperado. Ele foi o presente da patrocinadora para o Palmeiras em 2015, mas em nenhum momento virou o cara no Verdão. Foi uma rescisão, como um acordo, Barrios com Palmeiras, não tem valores nenhum envolvido. Nós não pagaremos absolutamente mais nada para o atleta ou para nenhum outro clube a partir deste momento. Eu acho que ele foi muito importante para nós, nós conseguimos título com a presença dele em campo, então isso tem que ser valorizado. Eu acho que hoje o momento é outro, ele quer um clube que ele jogue, que ele seja titular absoluto. Essa é o desejo do jogador, essa que foi a exposição. Isso nós não podemos garantir nem para ele, nem para qualquer outro jogador. Então, dessa maneira, nós aceitamos a rescisão. Foi bom acho que para os dois, porque ele vai buscar um outro projeto e do jeito que estava, ele não estava contente no clube. Então, eu acho que foi uma medida equilibrada, a gente segue a vida. No final da tarde, nós recebemos uma ligação do Grêmio, agora no final da tarde, dizendo que tinha interesse no jogador, no atleta, e eu passei para eles que nós estávamos rescindindo, que eles podiam conversar. Tá, então, o Barrios vai defender o Grêmio esse ano, o atual campeão da Copa do Brasil, e foi um assunto que movimentou muito a semana aqui no mercado da bola. Você participa conosco através da nossa hashtag para saber quem levou a melhor. Se foi o Palmeiras que conseguiu diminuir o custo do time ou se foi o Grêmio que conseguiu uma contratação cirúrgica. Vamos para o Sul, vamos conversar com o nosso repórter, o Wagner Martins. Wagner, qual é a expectativa da chegada do Barrios? Eu gostaria que você falasse, porque o Grêmio estava com pouca grana, a gente sabe da situação, e eles deixaram claro, apenas contratações cirúrgicas. Foi o caso do Barrios? Bom dia, Fox, para você, companheiro. Tudo bem, Lívia? Bom dia a todos. O Renato há algum tempo já havia pedido à direção gremista a contratação de um camisa 9, de um fazedor de gols. Isso não aconteceu no mês de janeiro e depois da lesão do Douglas, né, o Grêmio estava jogando com o Douglas e com o Luan sendo a referência do ataque e estava dando certo até o final do ano passado, mas o Renato pediu esse número 9. Mas depois da lesão do Douglas, principalmente, a direção resolveu acelerar esse processo de contratações e permitiu fazer uma contratação extravagante. Essa foi a palavra utilizada pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, né? Se dar ao luxo de fazer uma extravagância. Essa foi a expressão utilizada por ele no último domingo e essa é a contratação extravagante nesse início de ano. O Grêmio vai pagar um alto salário para o Barrios, não tenho informações ainda precisas em relação aos vencimentos desse jogador, apenas sei que de luvas ele vai receber $500 mil, mas vai receber certamente aqui no Grêmio um salário bem inferior àquele que ele recebia no Palmeiras, até porque o Grêmio tem um teto salarial que é na casa dos R$400 mil mensais e por isso ele não se encaixaria aqui, né, na folha salarial do Grêmio. De qualquer forma, é um reforço que chega para ser titular absoluto do Grêmio e com a expectativa de que possa fazer a estreia já no final de semana, no outro final de semana, quando tem Clássico Grenal na Arena. No outro sábado, né, pelo Campeonato Gaúcho, Clássico Grenal na Arena, e a expectativa é de que ele possa já vestir a camisa de número 9 do Grêmio. A informação aqui hoje pela manhã é de que o Lucas Barrios chega nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre. A gente não tem ainda o horário da chegada dele, mas certamente será divulgado, né, pela assessoria de imprensa para que os torcedores possam fazer a recepção do novo centroavante. E o Grêmio vai buscar mais um jogador ainda, pessoal. O Grêmio está no mercado para contratar um substituto para o Douglas. São muitas negociações, muitos jogadores que são oferecidos e a direção agora trabalhando com calma, quem sabe até o final dessa semana ou início da próxima semana, vai anunciar mais um reforço para Libertadores da América deste ano.
Wagner Martins, continue conosco. Eu vou colocar o Paulo Lima nessa roda e você, hashtag Bom Dia Fox Quinta, não só gremista, torcedor do futebol, que acha do impacto de um Barrios na equipe do Grêmio que vai disputar a Conmebol Libertadores Bridgestone. Paulo, eu sei o quanto você respeita o Barrios, porque quando a gente analisava o elenco do Palmeiras, vai chegar o Borja, vai chegar o William Bigode, gente, o Barrios. Então, se você colocava ele assim num time que tem um elenco mais encorpado como o Palmeiras, eu fico imaginando o que você imagina de impacto dele do Grêmio. Qual é? O impacto da saída do Barrios no Palmeiras se reflete muito na temporada passada dele, a certo ponto, na instabilidade de relacionamento com o Cuca e no espaço que ele perdeu. Alto salário, alto investimento, não deu certo, e a infelicidade do jogador que não quer continuar, e até porque o Palmeiras investe numa maneira diferente de jogar, deixa o Barrios com uma carta fora do baralho. Ao meu ver, perde o Palmeiras, ganha o Grêmio, porque o Barrios é jogador de muita qualidade, e a gente cita ele aqui como argentino, mas é um jogador naturalizado paraguaio, ele é da seleção paraguaia, né? Ou seja, é paraguaio de carteirinha hoje o Barrios. E é uma história que o Grêmio tem com jogadores que vêm aí do Cone Sul, né? Cada vez mais. O futebol gaúcho tem essa história de rivalidade com o Cone Sul, paraguaios, chilenos. Olha, são tantos nomes do passado. O Wagner sabe muito bem disso lá. O Wagner, é exatamente isso. Essa força que traz o futebol do Cone Sul para dentro da casa do Grêmio, do Internacional, dá o futebol gaúcho mais qualidade. Mas dá ao Renato Gaúcho também esse poder de fogo que o time não tinha até então, não é isso? Exatamente, Paulo Lima. Só lembrando aí, né, dois paraguaios que brilharam aqui no Grêmio na década de 90, o lateral direito Arce e o zagueiro Rivarola, que foram campeões, né, em 1995, conquistaram o bicampeonato da América naquela oportunidade. O Barrios é um jogador que vai chegar e vai ser titular. Agora eu combino com vocês aí, até com o Paulo Lima, para a gente tentar montar essa estrutura do meio para frente. Porque como é que vinha jogando o Grêmio? Como jogou na decisão da Copa do Brasil, por exemplo. Jogou com dois volantes, né? Michael e o Wallace. Uma linha de 3 jogadores um pouco à frente, com o Ramiro pelo lado direito, o Douglas centralizado e o Pedro Rocha pelo lado esquerdo. O Pedro Rocha marcou os 2 gols, foi expulso lá no Mineirão e no segundo jogo jogou o Everton. E o Luan sendo a referência do time. Pois bem, o Grêmio não tem mais, né, o Wallace, que foi para o futebol da Alemanha, e não tem o Douglas por 6 meses. Esse jogador passou por uma cirurgia no joelho. Então, o que o Renato deve fazer? Ele vai colocar o Jailson, como já está colocando, né, o Jailson na função do Wallace. O Grêmio não apressa esse processo de contratação de um volante. E aí, na linha de frente, né, à frente do Michael e do Jailson, o que eu estou imaginando? Que ele vai manter o Ramiro, pelo menos por enquanto, que é um jogador que faz muito bem esse lado direito. Vai utilizar o Luan e o Bolanhos circulando, se revezando, o Luan ora pelo meio, né? Ora pelo meio, ora pelo lado esquerdo, fazendo esse revezamento com o Bolanhos, e vai utilizar lá na frente o Lucas Barrios. É isso que eu imagino para um começo de trabalho do Renato com esse reforço que chega aí nessa sexta-feira, e certamente a partir da próxima semana o Renato já vai começar a trabalhar. Wagner Martins, tem muita gente participando na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, e o André, que é torcedor do Grêmio, ele até crava, que é bem provável que o Renato Gaúcho saque o Pedro Rocha. Você cravaria também, você que conhece o time? Olha, Lívia, 90% de chance, sim, do Pedro Rocha sair para a chegada do Lucas Barrios? Eu acho que ele tem a ficha 1 para sair do time, né? Ele não está jogando porque estava se recuperando de uma lesão no tornozelo, voltou a trabalhar essa semana, fica à disposição para o jogo de sábado contra o Cruzeiro. Esse jogo será aqui em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, mas ele tem a ficha 1 para sair do time, apesar de ter tido, né, um grande desempenho na decisão da Copa do Brasil, marcando os 2 gols que encaminharam o título. É um jogador que passa por um processo também de renovação de contrato. A relação entre Grêmio e o empresário do jogador está um pouco conturbada desde o início deste ano. O contrato do jogador ainda não foi renovado, então é uma situação que está conturbada. E claro, né, é um jogador que tem menos nome em relação aos outros, né? Não tem aquele cartaz todo como tem o Bolanhos, por exemplo. Mas é fato que o ano passado, por exemplo, o Pedro Rocha jogou e o Bolanhos aguardou no banco de reservas. Mas como o Bolanhos está muito bem, deve receber sequência. E aí quem sai do time ou quem não volta para o time é o Pedro Rocha.
Valeu, Wagner. A gente vai elaborar essa nossa discussão ao longo do programa. Amanhã vamos fazer a escalação, porque hoje a gente está conversando com você, a gente vai ficar que nem o Rogério Ceni, é melhor alguém mandar pra gente. O que eu vejo de mais importante nisso tudo, só para uma pincelada para arrematar com o Wagner aí, é que o Lucas Barrios fez a pré-temporada toda com o Palmeiras, entendeu? Então já chega afinado com o time. E certamente eu tô com o Wagner, vai recuar o Luan e vai empurrar o Lucas Barrios lá na frente. Eu acho que essa é a opção tática do Renato. E tem um detalhe, Wagner Martins, a gente continua contigo, você volta ao longo do Bom Dia Fox para mais destaques. O Barrios, sem dúvida, um grande reforço. A gente vê aqui na hashtag Bom Dia Fox quinta, o pessoal... Desde as primeiras horas, Wagner falando bastante dessa contratação. Um abraço e até daqui a pouco, Wagner. Nós vamos agora falar sobre Copa do Brasil e daqui a pouco torcedores de Botafogo e Atlético Paranaense, Flamengo também, porque o Atlético vai para o grupo do Mengão. Nossa, tem coisa beça. Mas vamos falar de Copa do Brasil porque tem Portuguesa e Boa Vista. O time do Papai Joel fez mais uma vítima na Copa do Brasil. Depois do Ceará, foi a vez da Portuguesa cair diante